Pastor Silvio, usa a vida dele, ministra sobre nós com a palavra e com a vida. É o que te pedimos em o nome de Jesus. A Doc Play pode sair. Obrigado, beijo no coração. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Boa noite também para você que está em casa. Que Deus possa te abençoar ainda com a palavra poderosa, que você possa receber do Senhor tudo que Ele tem preparado para você nessa noite. Que nada te distraia, que nada venha te tirar do foco de receber do Senhor. Não de mim, mas do Senhor. Amém? Nós estamos, como o pastor já falou, numa série de mensagens com o tema Arrumando a Bagunça da Minha Vida. E, como nós já falamos aqui nas introduções que sempre fazemos, o texto de Colossenses 2 diz assim, a parte B do versículo: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, Deus deseja que a sua vida esteja em ordem e esteja firme em Cristo. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas a maioria das pessoas eu acredito que tenha isso. Na minha casa tem um quarto lá que a gente chama do quarto da bagunça. E a gente vai encostando coisas lá, às vezes de qualquer maneira. Chega ali uma coisa, você coloca, chega outra, você coloca, as ferramentas, alguns aparelhos domésticos e vão ficando lá. Às vezes você tem um guarda-roupa, às vezes você tem um armário, onde você vai colocando coisas ali. E ali a gente vê que gera uma certa bagunça naquele lugar, o quartinho já não está cabendo mais nada, você está com dificuldade até de entrar lá e encontrar aquilo que você quer. Você vai no guarda-roupa procurar uma roupa, você não encontra, porque está tudo bagunçado. E aí você fica naquela coisa, eu preciso tirar um tempo para arrumar essa bagunça. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, caramba, isso aqui vai me dar muito trabalho. Mas aí um dia você resolve fazer isso. E o que acontece? Você tira tudo que está ali dentro, coloca para fora, tira aquilo que ainda serve, tira aquilo que não presta, joga fora, tira aquilo que você não usa mais e você doa, você dá para alguém que está precisando. E aí quando você arruma as coisas de volta naquele quarto, naquele armário, naquele guarda-roupa, você percebe que ali gerou um espaço. Não é verdade? Acontece com vocês isso? Amém. E, queridos, assim também é a nossa vida. Quando nós arrumamos as coisas, não conforme a nossa arrumação, a nossa perspectiva, mas diante da perspectiva de Deus, das perspectivas do Senhor Jesus, as coisas organizadas, com Jesus no centro, gera espaço para mais de Deus, para mais bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quando nós organizamos a nossa vida interior, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de acordo com a vontade de Deus, colocamos Jesus no centro de tudo, nós geramos espaço para mais e mais bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Amém? E isso vai refletir na nossa vida exterior, naquilo que nós estamos levando aonde nós estamos indo. Tudo precisa estar nos pés de Deus, nos pés do Senhor. E se nós organizarmos a nossa vida de acordo com os princípios, de acordo com aquilo que Deus tem de ensinamento para nós, vai gerar bênção derramada sobre nós. Amém? Quantos querem isso verdadeiramente? As bênçãos de Deus vão chegar mais e mais na sua vida, querido, porque está tudo organizado. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, a vida financeira. E nós vamos falar sobre arrumando a bagunça gerada pela instabilidade financeira. Sabemos que isso gera uma série de outros problemas na nossa vida, e nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Por isso, é importante demais uma palavra dessa na igreja.
para que nós possamos entender o que precisamos fazer para que Deus venha abençoar a nossa vida financeira também. O texto de Salmo 68 diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. O texto de 2 Coríntios 8:9 diz: Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, Deus querido, quer que você tenha prosperidade, quer que você tenha uma vida financeira abençoada. Ele quer trabalhar na nossa vida em todas as áreas. Ele quer que você esteja bem em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Esse é o desejo de Deus. E nós precisamos entender algumas coisas para que isso aconteça. O texto dos Salmos que nós lemos diz que Ele nos liberta para prosperidade, para não sermos escravos da escassez, da pobreza. A mentalidade de escassez sabota a prosperidade. Nós temos que ter a mentalidade do reino dos céus, a mentalidade de Deus. Nos céus não há escassez, nos céus há abundância. E nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus, querido. Então nós não podemos viver com a mentalidade da escassez, mas nós temos que viver com a mentalidade da prosperidade do Senhor. O nosso Senhor, Jesus, se fez pobre para que eu e você pudéssemos ser ricos. Em Jesus nós somos ricos. Amém? Pelo sacrifício dele, nós podemos acessar o reino de Deus e fazer parte desse reino. Então, como arrumar a bagunça gerada pela instabilidade financeira? Vamos tentar responder isso aqui hoje, né? A verdade, existem duas partes nesse processo. Uma parte que é minha, que é sua, e a parte de Deus. Primeiro nós vamos falar da sua parte, ou da minha parte. Qual é a minha parte nesse processo? A minha parte é obedecer 100% ao Senhor em relação à vida financeira. Eu preciso obedecer. O texto de Isaías 1:19 diz: Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se estiverem dispostos a obedecer. Queridos, quem planta sabe que existe um processo para ser seguido para ver a colheita. Até que a colheita chegue, você precisa fazer algumas coisas. Não é simplesmente pegar a semente e lançar ela na terra. Lá em casa eu planto milho, aí eu cavo um buraquinho no chão, que a gente chama de cova. Eu jogo ali adubo, eu jogo calcário, eu jogo a semente e eu tampo, eu cubro ali com terra. Mas além disso, eu preciso da chuva ou de regar aquela semente. Além disso, eu preciso de capinar ali, tirar o mato, tirar as ervas daninhas que nascem lá. Só aí, depois de 3 meses, mais ou menos, vem a colheita. Existe um processo que precisa ser seguido, querido. Esse processo ele não é feito com os pés nas costas. Existe um trabalho, existe um esforço. E nós precisamos encarar isso de frente. Assim como arrumar o armário, arrumar o quarto da bagunça, exige de você um tempo, exige de você um esforço, exige de você uma dedicação ali para que aquilo ali seja arrumado. Para arrumar a nossa vida financeira também, nós precisamos passar por esse processo. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. Interessante, querido, que nós estamos falando de obediência. Quantos aqui têm filhos?
Quantos são filhos? Todos aqui, né? Então, queridos, por que nós dizemos aos nossos filhos assim: meu filho, não faça isso, meu filho, faça aquilo, meu filho, vá por este caminho? Qual é a intenção do nosso coração quando nós fazemos isso com os nossos filhos? É proteger, é proteção e saúde. Nós queremos proteger os nossos filhos quando nós estamos dizendo para ele: ó, você faz isso que você vai ser bem sucedido. E quando eles desobedecem, o que acontece? Pau na muleira, né? Eles sofrem consequências que eles não precisavam sofrer. Passam por situações que não precisavam passar, porque desobedeceram. Mas nós adultos, queridos, somos filhos de Deus, amém? Somos cidadãos do reino, como eu falei aqui. E Deus também nos instrui, sim ou não? Deus nos instrui. Ele diz para nós: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas muitas vezes nós não obedecemos. Deus também quer nos proteger, quer nos dar saúde através da obediência. Da mesma forma que a obediência para o meu filho gera saúde e proteção, a obediência a Deus gera saúde e proteção na sua vida e na minha vida. Amém? Então eu preciso, nessa minha parte, obedecer 100% àquilo que Deus está falando sobre a minha vida financeira. Então eu preciso ser o quê? Primeiramente, um bom mordomo. Eu preciso entender que tudo que eu tenho, entre aspas, vem de Deus. E é de Deus. Eu sou apenas um mordomo. E o que um bom mordomo faz? O bom mordomo, ele cuida bem daquilo que não é dele. Tudo que temos, querido, vem de Deus. O texto de João 3, 27 diz: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem de Deus. Os bons mordomos gastam com sabedoria e economizam com diligência. Dão com generosidade. Precisamos entender que tudo que foi dado a nós pelo Senhor serve para suprir as nossas necessidades, amém? E também para repartir, para doar, para abençoar os outros e a sua obra. Amém? Então você precisa ser um bom mordomo. Outra coisa que você precisa é ser fiel em relação aos seus dízimos. O texto de Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então você precisa entregar o seu dízimo prontamente, entregar o seu dízimo com gratidão e entregar o teu dízimo com fé. Nós não podemos negociar os nossos dízimos. Quando nós ficamos num dilema entre entregar o nosso dízimo e pagar uma conta que está para vencer, nós estamos desonrando ao Senhor e desobedecendo a sua palavra, a sua instrução. Porque o que é o dízimo? O dízimo é 10% daquilo que você recebe, daquilo que você pega na sua mão. Então, você devolve ao Senhor 10% e fica com 90% para você administrar, pagar as suas compras, pagar as suas contas, suprir as suas necessidades. Então, nós não podemos negligenciar o princípio, não podemos negociar o princípio dos dízimos. Precisamos, então, ser fiéis nos nossos dízimos. Também precisamos ser generosos em nossas ofertas. O texto
de Filipenses 4, 17 a 19, diz assim: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. O nosso Deus é rico e Ele vai suprir todas as nossas necessidades, querido. Você precisa crer nisso. Você precisa, passando por um novo ponto, confiar no cuidado dEle. Você precisa confiar em Deus. Pastor Leandro leu aqui o texto de 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você tem pronunciado esse amém? Você tem aberto a sua boca e falado: amém, Senhor, eu quero essas promessas para a minha vida? Amém? Tem que sair da sua boca, meu amado. É isso que o texto está dizendo. A promessa já foi feita e quem fez a promessa é fiel para cumprir. E aí você pode estar pensando aí: o pastor Silvio está falando essas coisas que eu preciso confiar, mas eu estou com as minhas contas atrasadas, a minha luz, a minha água. Querido, confie. Hoje eu vivo uma vida abastada no Senhor, mas eu já vivi perrengues, eu já vivi dificuldades. Falei hoje pela manhã e vou testemunhar para vocês aqui agora. Quando eu iniciei a minha vida com a Patrícia, a gente morava num barraco de madeira, que as telhas eram seguras por umas pedras desse tamanho que ficavam lá em cima, umas telhas velhas, daquelas telhas bem fininhas. Quando chovia e ventava, o barraco balançava todinho e a Patrícia ficava com medo do barraco sair voando. As telhas com barraco e tudo. Para ir ao banheiro, a gente saía do barraco, dava a volta nele, ia para trás, lá nos fundos, para ir ao banheiro que ficava do lado de fora. Essa era a nossa vida. Somos gratos a Deus por tudo. Não falo isso com pesar. Mas eu nunca fui um cara irresponsável financeiramente. Sempre fui bem controlado. Mas tudo que eu juntava não gerava nada. Ia tudo embora. Eu comprei um apartamento, fiquei pagando um apartamento com uma pessoa morando lá dentro, sem poder ocupar. Mas no dia que eu conheci o Senhor e conheci esses princípios, a minha vida mudou. Eu entendi aquilo que Deus faz por nós. Entendi os princípios de Deus. E não demorou muito tempo, meu irmão. Com um ano que a gente estava na igreja, eu comprei a minha casa. E essa casa não era qualquer casa. É uma casa de 130 metros quadrados, com laje, toda arrumadinha, né, depois que eu arrumei. E a casa está lá, a bênção de Deus, com 3 banheiros dentro de casa. Amém? Porque eu entendi o processo, eu decidi obedecer a tudo isso que eu estou falando aqui hoje. E se Ele fez isso na minha vida, irmão, eu vou te falar, Ele pode fazer na sua também, amém? Depende de você também. Você precisa confiar em Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, meu irmão. Ele não está limitado a nada. Deus pode mudar qualquer situação. Você precisa confiar em Deus, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus me ama, mas Ele também te ama. Amém? Ele não tem filhos prediletos. Ele ama a mim e a você da mesma forma. E tudo o que Ele tem para mim, Ele tem também para você. Amém? Então você precisa tomar posse e confiar no Senhor.
Nós falamos da nossa parte, agora nós vamos falar da parte de Deus nesse processo. E aí nós vamos usar o texto de Deuteronômio 28. Vamos pegar alguns versículos desse texto para falar sobre a parte de Deus. E qual é a parte de Deus nesse processo? A parte de Deus é trazer o extraordinário para as suas finanças, para as nossas finanças. O texto de Deuteronômio 28, verso 3 diz: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Em qualquer lugar que você estiver, meu amado, você será abençoado. Amém? Qualquer lugar que você estiver, seja na cidade, seja na área rural, aonde você for, o Senhor vai te abençoar, porque é uma promessa de Deus. Amém? Então, o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer? Ou a parte de Deus nesse processo? A parte de Deus nesse processo está ligada à minha postura também. Eu preciso crer que Deus fará com que eu ou com que você prospere aqueles que estiverem sob a sua influência. Deus fará isso, querido. Vai prosperar aqueles que estiverem em contato com você, estiverem embaixo da sua influência. O texto de Deuteronômio, verso 4, só a parte A do versículo diz: os filhos do seu ventre serão abençoados. Deus dá a vida, Ele nos dá tudo, Ele nos provê em tudo. O texto fala dos filhos do ventre, mas além da minha descendência física, a minha descendência espiritual, aqueles que estão comigo, serão também abençoados por causa da presença de Deus na minha vida. Amém? Pastor Luiz Carlos, meu pai espiritual aqui, ele tem uns testemunhos parecidos. Falei aqui sobre a questão do barraco que eu morava, eles moraram também num barraco de 35 metros. Ele conta isso, um barraco cedido. Mas eu vi o meu pastor doar uma casa de 300 metros para a igreja. E hoje ele mora numa casa com uns 200 metros, numa área de 20 mil metros. E ele falou aqui pela manhã que ele nunca viveu um ano sendo menor, né, nessa questão financeira do que o outro. Todos os anos ele tem avançado e conquistado cada vez mais. Deus tem abundado, tem derramado mais e mais na vida dele. E assim também é na minha vida, querido. Amém? Então, a prosperidade vai alcançar também a sua descendência física e a sua descendência espiritual. Deus fará isso, amém? Quantos creem nisso? Seja fiel até o fim, porque na vida cristã, na fé e na vida cristã, como se termina é o que conta. Não importa muito o começo, mas como você termina. A sua fidelidade também dará continuidade à bênção do Senhor para as futuras gerações. As gerações futuras serão abençoadas por causa da sua fidelidade com o Senhor. Creia também, querido, que Deus fará com que você tenha capacidade de prosperidade sustentável. O texto de Deuteronômio 28, verso 4, a parte B do versículo, e o verso 5 diz assim: como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Deus vai te prosperar e vai te dar uma prosperidade sustentável, uma prosperidade estável. Amém? Ele vai te dar, ou Ele já te deu, recursos intelectuais, recursos físicos, para você colocar a mão na massa, para você trabalhar, querido. O que você precisa, você já tem.
O que você precisa, então, é dispor a obedecer e trabalhar. E Ele vai abençoar o fruto do teu trabalho. Vai te prosperar. Todo trabalho é digno em Deus. Então você precisa colocar a mão na massa. Precisa trabalhar. Ele já te deu o que você precisa. Então coloque isso em prática. Creia também, querido, que Deus fará com que você seja protegido contra os ataques de Mamon. O texto de Deuteronômio 28, verso 7 diz: O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 eles fugirão. Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que existe nesse universo, querido. A única coisa que eu e você devemos fazer é levantar os nossos olhos aos céus e olhar para onde vem o nosso socorro. O seu socorro está em Deus. E Mamon, o diabo, o texto de Mateus 6, 24 diz: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões falam às riquezas, outras falam a Mamon. Mamon é um demônio que sopra no seu ouvido. Entrega o dízimo não. Paga aquela conta lá que você está devendo. Se Deus aí não vai fazer nada não. Não entrega seu dízimo não. Investe esse dinheiro em outra coisa. Pega esse dinheiro e entrega a cesta básica em outro lugar. Mamon faz isso conosco. Mamon faz com que você invista o seu tempo com foco no dinheiro, com foco em ganhar dinheiro e desprezando as coisas de Deus ou deixando as coisas de Deus de lado. Este não é o foco, querido. Seu foco tem que estar em Deus. E Ele vem suprindo todas as suas necessidades. Mamon quer tornar você um escravo do dinheiro. Quer fazer você trabalhar de dia, de noite, sábado, domingo, feriado, sem folga, porque você acha que precisa de dinheiro. Ter dinheiro é bom, querido. Mas eu vou contar para vocês uma história. Dinheiro não resolve a vida financeira de ninguém. Existe um engano. Muitas pessoas acham que se ele ganhar mais dinheiro, ele vai conseguir ter uma vida financeira estável. É um engano. E se você quiser experimentar isso, quem conhece alguém aí que é descontrolado financeiramente? Só? Eu conheço muitas pessoas descontroladas financeiramente. Experimenta, se você tiver coragem. Ela acha que se ela pegar o dinheiro lá e pagar todas as contas dela, ela vai, pronto, resolvi o meu problema. Faça isso, pegue o dinheiro e vá lá e pague as contas dela. Eu não dou mais do que uns 2 meses para ela estar de novo na mesma situação que ela estava. Por quê? Porque não resolve o problema. O que resolve o problema é Deus. Se colocar na presença de Deus, entender esses princípios que nós falamos aqui da mordomia, do dízimo, das ofertas e administrar aquilo que o Senhor tem dado. Amém? Esse engano tem que sair da sua vida. Você não é mais escravo. O texto lá de Salmos que nós lemos diz que Deus nos libertou. Ele nos libertou. E você precisa entender isso, querido. O dinheiro não pode estar no foco, não pode estar no centro. Mas o que tem que estar no centro é Deus.
Amém? Creia também que Deus fará com que você doe para transformar realidades. O texto de Deuteronômio 28, verso 12 diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Queridos, nós somos o povo de Deus, amém? Essa palavra é para o povo de... Então é para mim e é para você, amém? Essa palavra é para mim e para você, querido. Nós somos filhos do maior doador. Quem é o maior doador? Deus. Então nós somos filhos dele, então nós somos doadores por natureza. Nós precisamos doar. Doar para transformar não só a realidade de outras pessoas, mas a nossa própria realidade. O povo de Deus é generoso. Quando nós doamos, eu falei aqui sobre os armários organizados, entregando aquilo que pode ser usado para os outros ainda, dando, ofertando, entregando e abrindo espaço para mais bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós doamos, mais nós recebemos do Senhor. Nossas casas são celeiros, queridos. Celeiros abastecidos com a provisão do Senhor para abençoar a obra de Deus e as pessoas. Amém? Quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. E não tenha isso como uma troca. Isso tem a ver com a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, 24 e 25. Nós precisamos entender, querido, que nós precisamos doar, nós precisamos entregar. Eu aprendi isso muito rápido, e Deus me abençoou extraordinariamente, e Ele quer te abençoar extraordinariamente. Quando eu cheguei na igreja, já contei para vocês, eu não tinha casa ainda. E aí, eu ainda nem tinha me convertido. Estava só frequentando a igreja. E aí a Patrícia chegava para mim e falava assim: meu amor, Deus falou para mim dar tanto. É para a gente dar tanto. Aí eu, se Deus falou, então vamos entregar. Aí a gente entregava uma oferta ali para o Senhor, na casa de Deus. Eu aprendi, querido, que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática do homem é reter, reter, ajuntar, ajuntar, ajuntar. A matemática de Deus é doar, doar, doar. E quanto mais você doa, mais você recebe, mais você prospera. Veja o quanto é importante a obediência a esse princípio. O povo de Israel lá no deserto, quantos lembram do maná? Sabem o que é o maná? Deus dava o maná para o povo. E Deus falou assim: peguem só o que vai ser usado no dia. Alguns duvidando, deixando de confiar no Senhor, desobedeciam aquela palavra. E o que eles faziam? Juntavam mais do que precisavam. E o que acontecia com aquilo que era juntado além do que precisava? Apodrecia. Apodrecer, querido, fala de algo que cheira mal, que fede. Aquilo se perdia.
E eu acredito que incomodava não só aqueles que estavam naquela tenda, aquela família, mas as tendas que estavam ao lado ali também eram infectadas, né, por aquela caatinga, aquele cheiro horrível. Porque algo podre estava ali, por causa da desobediência. O que retém mais do que é justo é para a sua perda. Então nós precisamos ser doadores. Quando você doa, você se parece mais com Cristo. Pastor Rick disse isso. Então quando eu entrego, quando eu dou, eu estou me fazendo mais parecido com Cristo. Quantos têm um alvo de parecer com Cristo? Então doe. Deus é um doador e nós temos que ser doadores. Creia que Deus fará com que você aumente o seu protagonismo, a sua liderança e o seu legado. O verso 13 diz: o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem aos meus mandamentos, ou se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Deus tem uma promessa de autoridade, de liderança para você. Lidere a sua casa, lidere a sua vida, lidere o seu dinheiro, seja um bom mordomo. Não seja controlado pelo dinheiro, mas use o dinheiro para abençoar a sua vida e a vida das pessoas, a vida da igreja. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. Quando nós ficamos dependentes do dinheiro, nós viramos escravos de muitas coisas que não estão ligados ao Senhor. Faça o que for preciso, querido. Tome postura, tome atitude. Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei qual cartão você vai precisar quebrar depois dessa palavra. Amém? É fácil, né, irmão? Quebra o cartão. Se você não tiver o cartão, você não vai comprar. Não se renda às propagandas do consumismo aí. Compre hoje, pague só o ano que vem. Compre hoje e dê entrada em dezembro. O mundo que trabalha dessa forma. Faça aquilo que precisa. Resolver problema financeiro não é algo fácil. Tem que doer, tem que cortar na carne. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Vou cortar isso, vou cortar aquilo, vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar. E essa é a primeira postura que a gente tem que tomar. Eu nunca posso gastar mais do que eu recebo, mais do que eu ganho. Esse é um princípio que eu preciso ter. Não compre aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem. Quantos já fizeram isso aqui? Algumas vezes. Mas a gente precisa aprender, querido. A gente precisa aprender. E aí eu creio que você vai, instruído pela palavra de Deus, fazer o que precisa ser feito. Tomar a atitude que precisa ser tomada. E as coisas vão se ajustar. Para organizar a vida financeira, existe um processo que é lento, é árduo e ele é doloroso. Mas eu vou dizer para você, no final, você vai deixar de administrar dívida e vai passar a administrar dinheiro. E aí você vai poder usufruir da bênção de Deus contínua sobre a sua vida financeira, amém? Por causa da sua plantação, por causa daquilo que você colocou em prática. Essa
é a nossa realidade. Você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar. Eu não posso dizer que amo ao Senhor, mas não entrego nada a Ele. Conversando com a Patrícia ontem, ela fez uma série de mensagens para as crianças ali, na Recriando, que tem a ver com os heróis da fé. E aí a gente comentando sobre esses homens que estão na Bíblia. E comentamos sobre Abraão, sobre Noé. E aí nós vemos Abraão sendo chamado pelo Senhor para sair do meio da sua parentela, do seu povo, e ir para o lugar que o Senhor ia mostrar para ele. E onde Abraão chegava, a primeira coisa que ele fazia era levantar um altar para o Senhor e sacrificar. Oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltando no texto lá, querido, quando ele é chamado, eu não vi escrito lá, Deus falando para ele, ó, todo lugar que você chegar, você deve construir um altar e fazer sacrifícios para mim. Não vi isso. Noé, a primeira coisa que fez quando saiu da arca no monte lá, construiu um altar e sacrificou ao Senhor. Isso me leva a refletir, querido. Estes homens não estavam em situações, nadando de braçada com tudo bem. Imagina a arca de Noé, como é que era lá dentro. Quanto tempo ele passou ali. Lá fora estava pior sim, mas a arca não era um ambiente agradável. Mas ele sacrificava ao Senhor por gratidão. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Porque ele amava ao Senhor. Você ama o Senhor, querido? Então você precisa doar, você precisa entregar, você precisa sacrificar ao Senhor. E eu queria que você mesmo sentado, nós vamos fazer algo agora muito impactante. Nós vamos fazer uma declaração de fé aqui hoje, usando o texto de Deuteronômio 28. E eu queria que você, que realmente entendeu tudo que nós falamos aqui hoje, e que quer isso para a sua vida, que você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida financeira, quer ter a sua vida financeira ajustada, quer viver a bênção contínua do Senhor sobre a sua vida, você fizesse essa declaração junto comigo. Nós vamos colocar aqui no telão, e eu desafio você a fazer essa declaração, não porque eu estou falando, mas porque esse é um desejo do seu coração, amém? E você que está em casa também pode fazer a mesma coisa. E o mesmo Deus que atua na minha vida e atua na tua também, vai te abençoar em nome de Jesus. Pode colocar aí, irmão. Vamos lá? Decido ouvir atentamente a voz do Eterno, o meu Deus, e obedecer de coração as orientações da sua palavra. Com isso, serei abençoado por onde for, na cidade ou no campo. Terei grandes colheitas e a unção da multiplicação. Estas bênçãos se estenderão aos meus filhos e aos filhos deles. Terei fartura de alimentos, depósitos abastecidos e a graça de ver frutificar o meu trabalho e os meus empreendimentos. Crescerei nos lugares onde eu estou, porque o Senhor abrirá as janelas dos céus, derramando as chuvas do seu favor, no tempo certo, abençoando exponencialmente os meus esforços
e as minhas semeaduras. Aleluia. Decido ser uma pessoa consagrada a Deus em todas as áreas. Eu creio que as bênçãos de Deus serão cada vez mais evidentes em minha vida, e as pessoas ao meu redor identificarão as provisões sobrenaturais e serão atraídas para Ele com muita admiração por aquilo que só Ele pode realizar. Só o Senhor pode realizar, querido. Serei um testemunho público da bondade de Deus. O Senhor aumentará minha posição de influência, de liderança e comando. Terei recursos mais do que suficiente. Doarei e não necessitarei tomar emprestado. Mesmo que eu enfrente oposições humanas e espirituais contrárias à minha prosperidade, o Senhor me defenderá. Aleluia. E afugentará os meus inimigos. Aleluia. Não poderá deter os níveis de prosperidade reservados para mim. Faço essas declarações de fé, baseadas na palavra de Deus e no seu desejo de me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o desejo do seu coração, querido? Então coloque-se de pé. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida, querido. Apenas creia. Apenas creia. E caminhe conforme tudo aquilo que nós falamos hoje. Senhor, eis aqui a tua igreja reunida, Pai amado. E nós queremos que esta palavra que foi ministrada hoje, Seu Deus, possa entrar no coração, Seu Deus, dos teus filhos e no nosso coração. E que nós possamos ser mordomos fiéis, Seu Deus, que administram, Pai amado, com retidão. Que sejamos doadores, Senhor Deus, em nome de Jesus, para recebermos mais e mais do Senhor. Que tenhamos confiança em Ti, que o Senhor supre nossas necessidades em todas as coisas. Que não nos faltará nada. Que nós sejamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, protegidos da influência do maligno. Que mandemos Satanás sair fora das nossas vidas, quando ele vier com mentiras, Pai amado, sobre a nossa vida financeira. E nós sejamos administradores, Senhor Deus, fiéis. E nós sejamos doadores, que nós possamos sacrificar ao Senhor, entregar a Ti tudo aquilo que for necessário, por amor ao Senhor e à Tua obra, e que cada vez possamos parecer mais e mais contigo, Senhor. Esse é o alvo, Pai amado, da nossa descendência. Esse é o nosso alvo. Queremos parecer contigo e queremos chamar a atenção pela prosperidade do Senhor, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Esse é o desejo do seu coração, querido. Glorifique o nome dele. Aplauda o Senhor.